paz de Jesus esteja conosco. Eu sou Wagner Cardoso, como o Paulo falou. Sou tarefeiro do Grupo Espírita Maria de Nazaré da cidade de Rio Bonito, mas eu moro em Itaboraí e também sou um colaborador do GECAL de Itaboraí, que o Alexandre tem me acompanhando, que é do GECAL de Itaboraí. Ele deixou uma tarefa lá, pediu licença lá, e disse: Alexandre, não se preocupe, que eu tirei você do GECAL, você vai estar no GECAL. Você não vai, o mentor não vai brigar com você e falar para mim, não, eu estava no GECAL. Pois nós vamos falar sobre a libertação pelo amor. Eu me baseei no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, o pensamento de Joana de Ângeles. Mas antes de entrarmos diretamente na obra, eu fiquei pensando, vindo para cá, sobre essa questão da libertação. A doutrina espírita é o Consolador prometido, que veio até nós para nos ajudar a vencer as nossas causas, as nossas dores internas e externas do mundo. É libertador. E Joana de Anjos vai explicar para a gente hoje como é que a gente faz para conquistar um tipo de amor que nos torna livres. Aí eu fiquei pensando, será que com o conhecimento do Espiritismo que temos, nós nos sentimos livres? Somos espíritos livres? Ou nós temos que, quando a gente pensa em liberdade, automaticamente vem ao contrário a escravidão, a limitação, né? Aí eu fiquei pensando em quantas coisas nós temos dificuldades, quantas coisas nos limitam. Será que a gente consegue realmente lidar com total liberdade, com total amor, com aquelas pessoas difíceis, os parentes difíceis? Quando a gente se depara com as dificuldades da vida, do cotidiano, do trabalho, da falta do médico, da doença inesperada, a gente trata de boa, não tem problema. Ou a gente ainda tem, quando a gente lê o livro Paulo Estevam, por exemplo, a obra espírita, a gente lê, compreende, a gente está ali entendendo profundamente. Ou você lê o livro Paulo Estevam, como aconteceu comigo, eu demorei a peça de cada capítulo, tinha que tirar meia hora para chorar. Porque se você lê Paulo Estevam e não chorou, você não entendeu o livro, lê de novo. Quando a gente começa a chorar lendo o livro Renúncia, é que a gente está começando a entender por que a gente chora. Por que a gente fica emocionado quando lê o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo O Homem de Bem? Eu li umas 2 vezes só, porque a gente fica com vergonha. Eu sou espírita, lá do GECAL. Vai ler O Homem de Bem lá para ver se a gente realmente está cumprindo. Né? Então, a vida causa muitas limitações. A nossa vida, nós encontramos muitas pedras no caminho. E essas pedras que encontramos no caminho, nós devemos transformar elas em pontes para nos conectarmos com o próximo, nos conectarmos com Deus, nos conectarmos conosco mesmo. Mas ao invés de fazermos pontes, nós fazemos muros. Eu não vou mais na casa de vovó, porque eu toda vez vou lá eu me irrito com o tio. Eu não vou mais nesse emprego, vou trocar de emprego. Eu não gosto do estudo lá porque a pessoa explica, eu não entendo. E eu vou criando muros. A gente vai criando muros. A gente vai se enclausurando, se escravizando. E o pensamento de Joana de Ângeles é para nos ajudar a entender isso. Eu espero que no final a gente consiga entender um pouquinho como é que a gente faz para que este amor que ela está falando possa realmente surtir esse efeito, nos sentirmos mais fortalecidos e livres para agir com sabedoria na vida. E ela começa dizendo que toda a essência da vida encontra-se no amor. Então nós, como criaturas, como filhos de Deus, nós somos a imagem semelhante dele, no sentido de que Deus é a inteligência suprema. E nós, espíritos, somos as inteligências que habitam o universo.
lá no livro dos Espíritos, questão 23. Então, nós somos uma inteligência que estamos evoluindo, que estamos fadados à angelitude. É como se nós fôssemos águias, igual aquela historinha que pegaram um ovo de águia, botaram no galinheiro, uma galinha chocou e nasceu a águiazinha, e a águiazinha acha que é galinha, fica ali ciscando. Nós somos águias, mas a gente ainda vive como galinha ciscando. A gente não conseguiu entender como a gente realmente pode alçar voos como a águia, que é um dos pássaros que consegue maior altitude e maior visão do mundo, né, nessa simbologia, porque nossa essência é amor. Tudo que não é amar ou amor está fora da nossa natureza, causa prisão. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive, ela dá 3 situações, ou 3 motivos para estarmos vivos. O primeiro motivo, ou a primeira perspectiva sobre a vida de estarmos vivos, é amar e ser amado. Então nós nascemos e estamos vivos para amar a vida, amar o próximo. Francisco de Assis estava tocando a música aqui. Francisco de Assis amava profundamente toda a natureza. Numa época da Idade Média que era proibido amar o mundo, que o mundo era fonte de pecado. Você tinha que rechaçar o corpo físico e o mundo. Aí Francisco vem, na véspera de sua morte, compõe o Cântico das Criaturas. Louvado seja o sol, o fogo, a terra, a erva. Ele falava dos animais, porque ele amava profundamente. Então nós vamos nos sentir vivos quando amamos. Então às vezes a vida da gente fica meio sem sentido, a gente fica meio solto, meio desorientado, porque a gente não está amando o amor que a gente vai aprender hoje. A segunda perspectiva, iluminar a sombra. E a terceira, prevalecer o self. Ainda bem Jonas de Anjos com essas palavras difíceis. Sombra é self. Então, sombra, para o entendimento de Jung, que é a obra de Jonas de Anjos, é baseado no pensamento de Jung. Sombra é o somatório de todas as vivências que tivemos nesta vida e na vida passada, as vidas que tivemos, que são as vivências, os gostos, os valores morais, os vícios morais que temos, que constituem o lado da nossa personalidade, que não é luz, que não é amor. Orgulho, vaidade, medo, preguiça. Todos nós temos um pouco disso. Então, o lado da nossa personalidade que precisa ser iluminada pelo conhecimento do amor de Jesus, tudo que a gente precisa transformar, que não é muito legal dentro de nós, dentro da nossa personalidade, é a sombra, quando ela fala da sombra. Tá. E selfie? Quando ela fala de selfie, eu sou Wagner, ele é Alexandre, ele é o Paulo. Não. Eu estou Paulo, ele está Alexandre. A nossa verdadeira essência é o quê? Uma inteligência relativa que vive no universo. Somos uma inteligência. A experiência do mundo material, do corpo físico, é para o nosso progresso, para nos desenvolvermos, para que essa inteligência se desenvolva intelectualmente e moralmente, para poder chegar na finitude. Em essência, somos espíritos, inteligência. Então, o self, que ela fala, é a nossa natureza espiritual, nosso âmago, eu espírito. Então, eu espírito que estou habitando temporariamente um corpo com uma personalidade de Wagner, que hoje nós vamos entender a diferença do Wagner para o espírito que eu sou. Da nossa personalidade e do nosso self. Então, voltando às 3 perspectivas: amar e ser amado, iluminar a sombra, prevalecer o self. Prevalecer
ser o self, no sentido de que eu tenho que estar no mundo, eu estou temporariamente com esse personagem Wagner, eu tenho que aproveitar tudo que o Wagner me oferece, mas eu não posso perder de vista nem de controle no pensamento que eu sou um espírito. O problema é que a gente se deixa enganar pela ilusão do mundo material, isso tudo é uma ilusão, e a gente acredita que a gente é o corpo. Aí você diz, ih, Wagner, você está ficando velho, seu cabelo está branco. Verdade, estou dentro. Vou me ofender por quê? Eu estou temporariamente passando por essa experiência. Os 2 ministros do joelho vão ver, eu só conheço. Vamos que vamos. Eu não sou. Eu estou passando por essa experiência. Bem, ela continua. O ser, nós espíritos, o ser deve transformar. Então ela vai enumerar tudo que o amor, quando a gente conquista esse amor verdadeiro, tudo que devemos fazer para realmente nos libertarmos. O ser, o self, o espírito, deve transformar impulsos em sentimentos. Então vamos aqui rapidamente falando muito devagarinho de cada um. Impulsos e sentimentos. Então, muitas das vezes, nós não cultivamos e não observamos os sentimentos que devemos ter. Quais os sentimentos que devemos ter? Que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Indulgência, compreensão, compaixão, doçura, amabilidade. A gente não cultiva esses sentimentos dentro de nós. Nós reagimos por impulso. Somos muito mais reativos do que ativos de fazer. Acontece qualquer coisa, a gente logo tem aquele impulso. Precisamos observar os nossos impulsos e transformar. A palavra que ele usa aqui é transformar. Transformar aquele impulso que eu tenho num sentimento. Atavismos em atividades lúcidas. Então, atavismos são aqueles hábitos equivocados que a gente faz há muito tempo, que muitas das vezes prejudica o nosso corpo, toma café demais, come doce demais, dorme demais, fala demais e faz tudo demais, que é hábito, que meu pai era assim, que é a cultura lá de casa, todo mundo sempre comeu muita fritura. A gente fica se justificando com esses atavismos, com esses hábitos que não são saudáveis. Nós devemos transformar em atividades lúcidas, que a gente possa observar o que estamos fazendo. Heranças dominadoras em aquisições plenas. É o que eu estava falando, dos hábitos da família. Instintos arraigados em emoções harmônicas. Hábitos estratificados em realizações edificantes. Tendências inferiores em aspirações elevadas. Isso pelo influxo do amor. Então, temos que fazer a reflexão que Santo Agostinho nos orienta na questão 919A do Livro dos Espíritos. Que eu possa conversar comigo mesmo todas as noites ao dormir. Passar em revista o dia. Como eu me comportei de manhã, como eu me comportei, eu me senti naquele momento, quando eu encontrei, quando eu vim. Será que eu aproveitei bem todas as oportunidades que eu tive na vida do dia de hoje de fazer o bem, de me reconciliar, de ser justo? E Santo Agostinho ainda vai mais. Ele ainda fala assim, será que se você desencarnar essa noite, você vai se envergonhar de chegar no plano espiritual? E ele diz assim, peça ajuda ao seu anjo guarda para que te mostre os seus erros. Isso é importante. É essa transformação que ele está falando. Precisamos transformar o homem velho, todos os atavismos, manias, atos equivocados, heranças, tudo que nos causa limites, que nos tranca, que nos limita, em coisas realmente saudáveis, como ela diz aqui, aquisições plenas, emoções harmônicas, realizações edificantes, aspirações elevadas. Invariavelmente, o amor surge como um desejo inicial de compartilhar. Então ela começa a mostrar para nós como é que é a questão do amor, como é que ele surge na vida do homem. Então lá nas primeiras encarnações,
quando nós tivemos, a gente começa a viver o amor como uma experiência ainda muito apequenada desse sentimento, mas a gente começa a sentir amor pelos meus. Eu amo meu marido, meu filho, minha família, minha casa espírita, o meu amigo, né? Mas depois a gente começa a perceber que este amor, a gente começa a se compadecer da dor do outro, e a gente vai começar a sentir desejo de ajudar e servir o outro. O amor vai aumentando. Nós precisamos sair desse amor ainda muito preso à matéria, começar a desenvolver em nós um amor mais sublimado, sentir realmente ternura pela criatura, por tudo. Quando a gente vê a história de Chico Xavier, ele foi almoçar na casa de um amigo, pousou um besouro em cima da mesa. Aí o dono da casa pegou o besouro, jogou, bateu na parede, caiu no chão, e o bichinho voltou para cima da mesa. Aí Chico Xavier pegou o besouro, o dono da casa pegou o besouro, jogou de novo, bateu na janela, caiu de novo na mesa. Aí Chico pegou o besouro, meu irmão, a sua missão ainda não acabou. Foi lá na janela e soltou. Ele sentiu ali um vínculo, uma ternura para aquele ser que está ali, um irmãozinho menor. Divaldo Franco estava na casa no livro O Semeador de Estrelas do Sr. da Chuva. Tem uma história pitoresca que Divaldo, ele era jovem, estava na casa de Chico, na Uberaba. Aí Chico falou assim: Divaldo, vamos nos preparar que vai começar o culto do Evangelho dos irmãos menores. Aí Divaldo foi para a sala da casa de Chico, ficou esperando as crianças chegarem. Foi entrando gato, cachorro, galinha, papo, foi entrando um monte de bicho na casa de Chico. Divaldo não entendeu nada. Aí Chico: não, os irmãos menores são os animais. Bem, e Joana continua falando: amor, terapia eficiente para a superação da sombra. O amor é o remédio salutar para o ego enfermo. Ego, outra palavra. Então, a sombra a gente viu, é o lado nosso, da nossa personalidade, dos equívocos que ainda cometemos. Agora, o ego é a soma de tudo que aprendemos, vivemos, tudo que caracteriza o personagem que estamos. Então, tudo que representa o Wagner, tudo que está vinculado ao personagem no mundo material que estamos habitando, faz parte do ego. Então, o Wagner mora em Itaboraí, trabalha em bonito, é artista plástico, mas eu, espírito, sou só isso? Nós somos só o que estamos vivendo agora? Não. Nós temos muitas experiências, né, que não temos consciência por causa do esquecimento da reencarnação. Então, essa personagem que estamos vivendo agora, o ego, costuma prevalecer. Ele é orgulhoso. Ele quer que a gente acredite que a gente é ele. E não que eu sou um espírito. Então, o ego está vinculado ao orgulho, à vaidade, que é sempre dominar a gente. Então, o ego, ele acaba ficando enfermo. Por quê? A maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E quando a gente adquire o amor que ela está falando, o amor ágape, esse amor desprendido, a gente consegue educar, transformar o ego que estava enfermo pelo orgulho. Aí, eu espírito, vou conseguir fazer com que eu tenha experiências boas, como o Wagner, como o Paulo. Né? O amor, estímulo eficiente para o self, que desabrocha soberano quando irrigado pelo amor. Então nós não nos percebemos na hora dos problemas, das provas, das situações do dia a dia, a gente não reage ou não age como espíritos que somos. A gente olha a situação com olhar material. Mas quando a gente consegue amar, eu vou conseguir ver as situações com o olhar do espírito. Então, uma enfermidade que ocorre, uma perda,
de um ente querido. Quantas coisas são as provas que a gente passa, que se a gente olhar pelo mundo material, perdi o meu filho, perdi minha mãe, perdi meu emprego, perdi minha casa na enchente. É insuportável. Mas quando eu vejo aquela situação difícil, poxa Senhor, eu estou passando por uma prova, eu devolvi a Ti o meu filho. A minha mãe e meu pai retornou para o plano espiritual por uma vida valente. Eu tinha uma situação favorável no emprego, não tenho mais. Me ajude a passar por esse momento, Senhor. Você está vivendo como espírito. Você está amando a vida e você está amando aquela prova que está acontecendo para você. Vai doer? Vai. Mas a gente não vai se desequilibrar. Que a doutrina espírita, a gente não pode ficar com a ilusão que a doutrina espírita, que o presidente de casa espírita, tira todos os problemas, tira todas as dores, que não vai doer mais. É ilusão, vai doer sim. E às vezes dói até mais. Mas é aquela história. Quando eu estudo e compreendo a doutrina espírita, eu passo pela dor, mas eu não sofro. O sofrimento é opcional. Se eu não tenho a compreensão do Evangelho da doutrina espírita, eu vou passar pela dor, eu vou sofrer e vou desequilibrar. Amar é abrir o coração, sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição. É favorável ao bem. Então, quando a gente realmente ama a vida, ama o próximo, quando alguém vem nos agredindo, quando alguém tem uma opinião contrária à nossa, a gente olha para a pessoa e diz, puxa vida, o irmão não está conseguindo me ver. Ele está irritado. Ele não é assim, está gritando comigo. Isso é caridade moral que eu estou fazendo com ele. Eu estou procurando ver a dor dele. E muitas das vezes, aquele que vem nos agredindo, na verdade, ele está pedindo ajuda. É uma maneira dele pedir ajuda, às vezes agredindo, chamando atenção. Então, aquele que realmente é cristão espírita e que está tentando viver esse amor ágape que liberta, eu tenho que estar com meu coração aberto, não rejeitar as provas, as expiações, nem as pessoas que são diferentes de nós, mas é aceitá-los. O amor é também um mecanismo de compaixão. O amor é o liame sutil que une o interior posterior do ser, do ego ao self. Então ela está dizendo que o amor que a gente precisa compreender é um amor com paixão. Aí eu fui no dicionário procurar entender o que é compaixão. Compaixão é um sentimento de piedade, é um sentimento que devemos ter, que a gente se sensibiliza com a dor do outro. Só que nós, além de nos sensibilizarmos, nós temos um impulso de minorar a dor do outro. Eu vou até a pessoa para ajudar a pessoa a melhorar a dor. Porque muitas das vezes a gente se sensibiliza. Poxa, aconteceu tal coisa, eu vou te casar aqui, um frio, eu vou mandar aqui um dinheirinho, eu tenho uns casacos lá dentro, um cobertor que eu não uso, eu vou mandar para lá, eu estou sendo solidário, certo? Mas tem aquele outro que diz assim, olha, tem um monte de gente lá que está assim, e eu vou para lá. E a pessoa deixa a família, às vezes pede licença do emprego, aí a pessoa fica lá 2, 3 dias lá dentro da lama ajudando. Aquela teve compaixão, que ela se sensibilizou e foi até a dor, tomou atitude. E isso a gente consegue fazer quando o amor verdadeiro está no nosso coração. E aqui ela está falando que o amor é o liame, é a liga do ego com o self. Ego com o self, o amor. Quando eu tenho esse amor ágape, esse amor maior, que os grandes vultos da humanidade exemplificaram para nós, ele tinha uma harmonia plena do ser espiritual com a sua personalidade. Quando a gente consegue aproveitar todo o potencial do personagem que estamos. E, através desse instrumento, fazer frutificar o outro. Então, é como se, vamos imaginar que o nosso corpo fosse um violino. E nós, artistas,
na vida vamos tocar uma linda música. Só que a maioria de nós não cuida do violino. O violino está com as cordas todas afinadas, né? Estão desafinadas. O artista, o espírito pode ser experiente, mas com aquele corpo, nós não cuidamos do nosso mental, do nosso emocional, do nosso físico. Não existe uma harmonia. A gente não consegue produzir música. Mas quando eu cuido do meu psicológico, do meu emocional, do meu mental, eu cuido do corpo físico, eu tenho uma harmonia, uma identificação com o meu corpo, com as limitações que o corpo tem, faz parte da minha experiência. A minha vida vai ser uma música. O amor nunca se ofende, sempre está lúcido para entender, tudo aceitando com equilíbrio. Difícil isso, gente. Vou até beber água. Então quer dizer que Joana de Ângeles, tia Joana, o amor nunca se ofende. Quando eu li isso aqui, eu lembrei do filme da vida de Irmã Dulce. Vocês viram o filme da Irmã Dulce? Vale a pena assistir. Porque a Irmã Dulce, ela nasceu na Bahia, e ela foi ser freira no mosteiro de Santo Antônio, lá. E ela uma vez, ela ficou muito assim, ela vivia enclausurada, e ela ficou muito sentida de ver as pessoas que viviam em estado de rua, abandonadas, né, as crianças. E ela, um belo dia, ela não aguentou aquilo, levantou para dentro do convento. Aí a mãe se perguntou assim: irmã Dulce, você está doida? Vai botar essa gente aonde? Ah, vamos botar ali no galinheiro. E as galinhas, vamos fazer uma canja para o pessoal. E transformou o galinheiro numa enfermaria. E este galinheiro hoje é o maior hospital beneficente da América Latina. Que Irmã Dulce começou no galinheiro. E ela ia na rua de Salvador, todo dia de manhã, pedir alimentos para alimentar os seus doentinhos lá no galinheiro. E tem uma cena do filme que eu fiquei muito sereno, foi muito assim, tem tudo a ver com isso aqui, o amor nunca se ofende. Ela chega, Irmã Dulce chega numa banca da feira. Aí chega para o feirante e fala assim: moço, o senhor tem alguma coisa do meu doentinho? O homem cuspiu da mão dela. Aí ela guardou o cuspe, com a outra mãozinha, esse é meu. Mas do meus doentinhos. Ele pegou lá umas batatas, alguma coisa, e botou. Aquilo, menino, eu fiquei feliz que você não tinha ideia. Que se eu tivesse lá, eu ia fazer a mesma coisa. Nós temos dificuldade. A gente não consegue. Por enquanto a gente não consegue. A gente tem que fazer que nem ela. Ela exemplificou isso aqui. O amor nunca se ofende. O irmão estava irritado, cansado, deve ter ficado a madrugada toda ali na feira. Ela olhou para o irmão e não se ofendeu. O amor que ela sentiu por ele, ela não está livre. Quem ficou enfermo ali na situação? Fui eu que me irritei com o ônibus. Eu quase peguei o ônibus e fui para Salvador procurar o cara porque não estava na cabeça. Eu sou cativo de não compreender. Então vamos procurar compreender aquele que está em desequilíbrio, que está irritado. Caridade moral. O amor não mente. Ele é aberto, claro, paciente e compreensivo. Então, a pessoa que ela é clara, ela é sincera, ela fala a verdade, ela está ali sempre pronta para ajudar. Ela está livre do preconceito. Quantas vezes nós estamos na casa espírita, chega uma pessoa necessitada, os diversos tipos de necessidade que a gente pode imaginar. A pessoa chega, você procura Marisa, cadê Marisa? Chama Marisa para atender. Chama fulano, chama Vaguinho, a Maria da Saré para atender. E a gente não lembra que nada na vida é por acaso. Se nós estávamos na porta da casa espírita, o irmão chegou, ele é meu. Jesus confiou aquela pessoa a mim. Claro que a gente vai chamar a Marisa, vai chamar o Vaguinho, vai chamar a pessoa para ajudar ali. Nós não podemos virar as costas.
A gente sempre se procura, né? Não podemos. Porque o amor, ele não mente, ele é aberto para todos. E, estou olhando a hora. Bem, nunca se apartou dos doentes e dos odiados, visitando os samaritanos detestados. Então, na época, o simbologia dos samaritanos é interessante. Na época, lá na região onde Jesus viveu, eles eram judeus. E existia uma cidade chamada Samaria, que os samaritanos, as pessoas que viviam lá, não seguiam o judaísmo. Eles tinham uma visão diferente dos judeus e eram inimigos. Os judeus consideravam os samaritanos gente de baixo nível, que não podia nem você passar na mesma rua com o samaritano. E o que Jesus fazia? Acolhia, orientava. E quando uma samaritana chegou num poço de Jacó lá para beber água, Jesus foi lá conversar com ela, acolher. Então, quando a gente se encontrar, surgiu na nossa vida, por alguma situação, alguém que a sociedade execrou, é o momento da gente exemplificar. Uma vez Chico Xavier estava indo para o trabalho e tinha um cidadão numa situação de rua, no alcoólatra, jogado. E Chico passou com tanta pressa indo para o trabalho que não deu bom dia, não parou para falar com o homem. Aí o mano disse, para e volta. Fala com ele. Aí Chico parou, voltou, bom dia, meu irmão. Passei a noite toda esperando o senhor passar aqui para me dar bom dia. O que ia acontecer? Outra vez, Chico passando, indo para o trabalho, uma senhorinha estava no portão. Chico, me ajuda. Aí Chico falou, o que foi, meu irmão? Ah, porque o médico passou esse remédio, eu não sei ler. Lê a receita para mim, ele explicou para a mulher. Ah, tá bom, tá, tchau. Aí ele, Chico, continua andando para ir para o trabalho. A mulher disse, Deus te abençoe. Ei, mano, olha para trás. Aí Chico olhou, saiu do peito dela uma luz azul enorme da gratidão dela para o Chico. Entrou no peito dele. Então, quando encontrarmos com pessoas nas ruas que são execradas, vamos nos lembrar de Joana. Poxa, eu tenho que exercitar o amor. O amor além do ego de mim mesmo. Bom dia, meu irmão. Um bom dia. O amor dinamiza. Olha que interessante isso que ela vai falar agora. Muito sério. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulina, que imunizam o ser em relação a diversas infecções. Quando a gente adquire esse amor, o nosso cérebro começa a gerar uma vibração alta de frequência. Então, as glândulas do meu corpo, que tem a pineal, no centro do cérebro, a pituitária, que fica atrás da testa, tem a tireoide, que é outra glândula, tem o timo, tem as suprarrenais, tem as glândulas sexuais, elas começam a trabalhar em harmonia e liberam a imunoglobulina. Bom, o que isso tem a ver com imunoglobulina? A imunoglobulina é um tipo de uma proteína que ela, através dela, que são criados e transformados no nosso organismo os vários tipos de leucócitos, dos glóbulos brancos de defesa. Nós temos uns 10 tipos de leucócitos diferentes. A gente imagina que é um tipo só, não. Cada soldadinho daquele tem uma função. Quando eu amo, eu estou com o meu sistema hormonal e físico fortalecido, isento de várias infecções. Olha que coisa impressionante. Além disso, o amor vitaliza o emocional e o psíquico. Quando eu consigo amar, eu estou equilibrado emocionalmente e psicamente. A irmã Dulce, ela ficou calma, tranquila e serena após aquele episódio do corpo da mão?
ficou porque ela amou aquele homem. Então, se nós estamos na vida nos sentindo desequilibrados, irritados, confusos, é porque está faltando amor na nossa vida. Eu estou me deixando abalar pelas situações difíceis, acreditando no ego, acreditando na ilusão. Somente o amor permite que se veja as pessoas como são. Olha só, que coisa séria. Que quando a gente se deixa levar pelo ego, pelo preconceito, pelas ilusões da vida, a gente não consegue perceber verdadeiramente as pessoas. A irmã Dulce olhou para aquele homem e viu um irmão infeliz que estava possivelmente passando por um grande sofrimento. Se ela se deixasse levar pelo ego, ela disse: como que ele vai me ofender? Eu sou a irmã Dulce. O orgulho, o ego dela, ela ia brigar e discutir com ele, ia dar uma confusão. Ela ia ser prejudicada, ele ia ser prejudicado. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Por isso que não está vitalizado esse desejo pelo hábito do amor real, a frustração, a amargura, os insucessos que são decorrentes da ausência do amor. Então, lá no começo, nós estávamos falando que as situações difíceis da vida, os medos e limitações criavam os muros. E a falta de amor na nossa vida é a causa das frustrações, amarguras e insucessos. Então, quando a gente está amargurado, muitas das vezes a gente não está se amando. Quando a gente está frustrado, aborrecido, magoado, é que está faltando amor por nós mesmos. Devemos ter. E ela diz: todo esse concerto de afetividade inicia-se. Agora, no finalzinho do estudo, ela vem falando do que precisamos fazer para adquirir o amor. 3 coisas que ela diz que devemos fazer. Respeito por si mesmo. Quando eu passar a respeitar a mim mesmo, respeitar o meu corpo, respeitar a minha integridade moral, eu vou começar a amar a vida e o próximo. O que Jesus falou? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu só vou conseguir amar a vida, amar a Deus, amar o mundo material, o mundo espiritual, amar aquele que me irrita, que me agride, quando eu conseguir me amar. Então, a primeira coisa que devemos fazer é respeitar a mim mesmo. Eu estou cuidando do meu corpo, estou me alimentando bem, eu estou dormindo bem. Eu estou procurando nutrir o meu emocional e o meu psicológico com coisas saudáveis. A gente procura fazer dieta, faz alimentação saudável, mas fica vendo coisas que vão contaminar nossa mente de agressividade, lendo coisas que só vão trazer preconceito para a nossa vida. Temos que procurar entender, identificar o que estamos vendo, lendo e conversando. Isso aqui está me transformando numa pessoa melhor? Eu estou aprendendo a ser uma pessoa melhor com o que eu estou lendo, com o que eu estou vendo, com o que eu estou conversando? Legal. Poxa, essa conversa aqui não está trazendo bons sentimentos para mim. Não quero. Esse filme não tem uma mensagem edificante para mim. Não quero. Eu me respeito. Eu não quero isso para mim. Entende? Como é que o processo é interno? Respeito por si mesmo. Educação da vontade. Segundo ponto que ela diz. A gente vai adquirir o amor ágape quando eu educo a minha vontade. Vontade está relacionada aos nossos desejos. A gente precisa conhecer e identificar quais são os meus desejos. A minha vontade. A vontade é uma das coisas mais de maior potencial no universo, é a vontade. E eu estou canalizando essa energia da vontade para quê? É algo realmente, o que eu tenho vontade de fazer é algo que vai me sublimar a vida, ou a vontade que eu tenho das coisas que realizo são baixas, estão no nível do mundo físico. O que eu faço realmente é bom para mim e para o próximo,
A vontade que eu tenho de fazer, de realizar algo edificante, beleza. Agora, as coisas que eu tenho vontade é mais para suprir desejos materiais, vai exaltar minha vaidade, meu orgulho, minha preguiça? Devemos pensar. E o outro, bom direcionamento dos sentimentos. Então ela diz que a gente deve respeitar a nós mesmos, educar a vontade e direcionar os sentimentos. A gente tem que ficar, Jesus falou, vigia e ora. A gente fica vigiando o próximo. A gente tem que vigiar o meu coração. Quais os sentimentos que eu tenho? O que eu estou sentindo realmente? Acontecem as coisas do dia a dia, a gente se irrita, a gente fica feliz. Então, muitas das vezes, a gente está com ciúme, a gente está com inveja, a gente está com cobiça. São sentimentos que fazem com que o ego fique doente. Eu tenho que observar. Poxa, eu me irritei aqui agora com o marido. Por que eu me irritei? Deixa eu pensar aqui, peraí, deixa eu olhar para mim mesmo. Ah, tá. Entendi. Não encontrei o motivo. É por causa disso, por causa daquilo outro. Puxa, eu estou tendo uma crise de ciúme agora. Eu estou tendo uma crise de orgulho. Estou tendo uma crise de vaidade. Eu, conseguindo ver os tipos de sentimentos que eu tenho, eu vou transformar os equivocados em sentimentos bons. Puxa, eu falei aquele negócio meio duro. Por que eu falei aquilo? Eu vou lá pedir desculpa, eu vou corrigir, não vou falar mais isso. Isso aí eu estou desenvolvendo. Eu estou direcionando os meus sentimentos para coisas melhores. Então, para adquirirmos o amor que liberta, eu tenho que respeitar a mim mesmo, direcionar os meus sentimentos e educar a minha vontade. Esse sentido do alto amor, quando eu conquisto isso, que se transmuda em halo amor. Olha que interessante. Halo amor. Alcança a etapa mais elevada, que é o amor a Deus. Então é através do alto amor, do respeito a mim mesmo, que eu conquisto o halo amor, e do halo amor eu me harmonizo com toda a natureza e eu vou adquirir o amor a Deus. Quando eu já consigo amar a mim mesmo e o próximo, a minha aura, a energia que eu estou exalando do meu ser é impregnada de amor. É quando a gente encontra pessoas amorosas, a gente dá um abraço, isso foi tão bom te ver, não estava bem. A pessoa não falou nada, a gente já fica. Então, são essas pessoas que a irradiação dela já é amor puro. O nosso halo, a nossa aura, tem em média 30 centímetros. A irradiação do nosso perispírito, da nossa aura, os 30 centímetros. Na década de 60, a NASA esteve aqui no Brasil, em Uberaba, pesquisando Chico Xavier. E mediram que a aura dele, eu não me lembro agora com certeza, mas era assim, tipo 10 vezes mais do que um ser humano normal. Mas Chico tinha um amor pleno, que um dia nós vamos conseguir. Este é o pensamento de Joana de Anjos sobre a libertação pelo amor. Mas eu encontrei essa semana um pensamento que eu queria dividir com vocês. Na Turquia, na época de Francisco de Assis, no século XIII, isso há 800 anos atrás, viveu um homem lá chamado Rumi. Rumi, ele era poeta, jurista, teólogo, teatrólogo, e ele escreveu, era um grande filósofo, coisas lindas, livros lindos. E uma frase dele, ele diz assim: sua tarefa não é buscar amor, mas meramente buscar e encontrar dentro de si mesmo todas as barreiras que você ergueu contra ele. Olha que frase, não é bonito? Sua tarefa não é buscar o amor, mas meramente buscar e encontrar dentro de si mesmo
todas as barreiras que você ergueu contra ele. Porque a nossa essência é amor, gente. Nós somos uma inteligência que habita o universo, que em essência é o puro amor. Então o anjo que vamos ser, o Chico Xavier que vamos ser, já está dentro de nós. E nós, por conta do orgulho que cultivamos, da ignorância dos tempos passados, nós criamos barreiras, muros, prisões dentro de nós. E só nós mesmos podemos dissolver, desmanchar esses muros e com todas essas pedras que carregamos, fazer pontes. Como eu falei no início, que Rumi falou que precisamos encontrar não o amor já está em nós, mas identificar as barreiras que criamos contra eles. Este é o pensamento da noite de hoje, que Joana já nos explicou em detalhes o que Rumi pensou há 800 anos atrás. Que tudo o que ela falou é para nos ajudar a identificar e tirar do nossa mente, do nosso espírito, essas barreiras que nos causam sofrimento. E para encerrar, eu trouxe um poema de Tagore. Quem foi Tagore? Rabindranath Tagore. Ele viveu no início do século XX, em 1900, na Índia. Ele era filósofo, teatrólogo, poeta. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e ele é considerado até hoje na Índia como o Sol da Índia. E certa vez, Divaldo Franco conta que ele estava lá em sua casa, em Salvador. Ele vê entrar um espírito de um indiano, os cabelos brancos, a barba branca, aquela roupa de indiano. E Tagore se apresentou dizendo que gostaria que Divaldo psicografasse livros de poema. Aí Divaldo fez as psicografias numa temática indiana, pensamentos indianos, falando do amor e tal. Aí Divaldo foi operado mais tarde. Quando chegou lá, meio sem falar nada, aí Chico virou e falou assim: Divaldo, olha, mano, deixou essa psicografia aqui para você botar na introdução do livro do Tagore. Chico já era amigo do Tagore. E eu sou, assim, particularmente apaixonado pelos poemas do Tagore. Bem, Edivaldo, se não me engano, psicografou 3 ou 4 livros de poema de Tagore. E esse poema de Tagore se chama Amor Pacífico e Fecundo. Não quero amor que não saiba dominar-se, desse como vinho espumante que parte o copo e se torna perdido num instante. Dá-me esse amor fresco e puro como a tua chuva, que abençoa a terra sitiosa e enche a talha do lar. Amor que penetra até o centro da vida e dali se estenda como seiva invisível até os ramos da árvore da existência e faça nascer flores e frutos. Dá-me esse amor que conserva tranquilo o meu coração na plenitude da sua paz. Agora. Então, que o amor esteja em nossos corações. Muito obrigado pela atenção de vocês.